E aí, amigos do Medcast, hoje para mais um episódio, Clube do Livro. Você já deve ter acessado aqui outros episódios. Ultimamente, alguns colegas médicos publicaram livros e isso é muito bom. Eu até separei aqui do lado para mostrar para vocês, em algum momento aqui do episódio, livros que eu recebi de colegas médicos. Então, hoje estamos aqui com um autor importante que escreveu sobre marketing. E o livro dele, para quem está acessando o episódio em vídeo, está ali, ó, Manual do Marketing Médico. Eu vou pegar aqui para também ler o subtítulo, Neto, um guia completo para o médico que deseja construir uma marca valiosa no mercado e acelerar sua prosperidade. Neto, primeiro, obrigado por ter enviado um exemplar do livro. E eu te convidei aqui para a gente conversar um pouco sobre esse posicionamento médico, os argumentos que você utilizou no livro e falar sobre a sua atuação enquanto médico e também contribuindo para os colegas médicos se desenvolverem nessa área. Vamos falar sobre uns temas aí que comportam o livro e outros aspectos mais. Mas primeiro, deixar aqui aberto para você amplificar um pouquinho mais sua apresentação e bem-vindo ao Medcast, ao Clube do Livro. Maravilha, meu amigo. Eu que agradeço, Daniel, pela oportunidade de estar aqui, cara. Esse podcast sensacional. Você é um cara que é pioneiro no Brasil em podcasts aí para a área médica. Cresceu absurdamente, obviamente, e muita gente se beneficia desse sentimento que você traz de diferenciação, né, de pensar fora da caixa, né, de fazer além do óbvio. Cara, eu sou muito grato. Um dia eu ia estar aqui, né? A gente falava outro dia, rapaz, um dia eu vou chegar lá no Medcast e eu só quero te agradecer, mas por isso. Espero poder contribuir também com o meu melhor aqui com a galera que acompanha vocês aí. Mas para quem já acompanha aqui alguns conteúdos na plataforma, né? Neto já deu contribuição aqui sobre YouTube para médicos. Vou organizar os conteúdos que a gente fez, Neto, em colaboração na área de descrição para quem quiser ampliar também os conhecimentos sobre os outros tópicos que você trata. Mas, Neto, me diz então sobre a ideia do livro, né? Já vou falar um pouquinho aqui sobre o livro, como que surgiu e os passos assim para que você consolidasse o seu grande objetivo de entregar esse livro aí para a nossa classe. Mestre, uma das primeiras pessoas que eu pensei em enviar o livro foi você. Você também me presenteou com seu livro, né? Foi lançado primeiro do que o meu. Inclusive, eu me inspirei em você, né? Eu vi você lançar o livro Inteligência Financeira para Médicos, vi um monte de gente lendo o livro, falou que estava gostando. Isso me despertou para isso. Eu falei, cara, gostei da ideia. Então, é desafiador. Você me deu os caminhos, me deu os passos, né? Não sei se você lembra, eu liguei para você. Lembro demais. Você me falou como é que era. Eu pensava que era um bicho de 7 cabeças e você falou, não, o segredo é você dar um passo de cada vez. Então, nós pensamos no livro da seguinte forma. Primeiro de tudo, é uma forma de expressar o que há de mais profundo na minha mente, o que há de mais profundo na minha percepção de mundo. Porque eu penso que, eu não sei como é que foi você, mas eu gostava de escrever de madrugada, quando estava todo mundo dormindo, silêncio total, e antes do cara escrever, o cara dá aquela refletida, né? Aí começa ali escrevendo umas coisas, daqui a pouco apaga, escreve outras, até que você chega num estado de energia que você está entregando o seu melhor, cara. Eu sempre falo assim, 2 formas de você extrair o que é de melhor de um cara. É você fazer uma mentoria com ele, porque o cara tem a sensação, poxa, esse cara confiou em mim, ele pagou caro por mim, eu preciso dar o meu melhor para ele. Ou lendo o livro desse cara. Porque às vezes conteúdo gratuito, Instagram, YouTube e tal, né? Eu acho que dos conteúdos gratuitos o melhor é esse formato aqui, de podcast, né? Mas aqueles videozinhos de 5, 6 minutos do YouTube não é tão profundo, né, cara? Eu pensei o seguinte, eu acho que com a escrita do livro, até eu vou descobrir qual é o meu melhor. Até eu vou descobrir isso. O primeiro ponto é esse. Então, se o que a gente já vem fazendo é transformador para muita gente, imagina dessa forma. E acaba que é um legado que a gente deixa também. E uma segunda forma, honestamente falando, que eu pensei, não é nem segunda forma, um segundo motivo, honestamente falando, de pensar em escrever um livro, é me diferenciar no mercado, cara, porque tanta gente falando da mesma coisa, prometendo a mesma coisa, que eu creio que quando há um escritor de um livro, né, e eu pensava antes de escrever assim, se esse livro se tornar um livro
best-seller, cara, isso corrobora, né, isso sela de que realmente é uma pessoa que tem know-how para estar né, se posicionando dessa forma, nesse assunto. E, graças a Deus, aconteceu isso. A gente tem 1 ano e pouco desse livro, a gente já vendeu 4.500 cópias, já ganhou um selinho de best-seller. E eu estou com vontade de escrever mais livros, mas um passo de cada vez. Você já escreveu bem uns 3 livros, não foi, Daniel? Tem alguns no formato de pocketbook, né? Que eu pego um tema, é como se fosse um capítulo do livro, é até 80 páginas, mas é só no formato online, mas físico mesmo é isso aí, Inteligência Financeira para Médicos. Finalizei outro que está naquele processo da consultoria revisar. Aí daqui para o final do ano deve ser lançado outro. Mas isso que você falou, Neto, de ter como um objetivo secundário também esse diferencial de mercado, é totalmente congruente com o título do livro, né? Esse manual de marketing médico, ele aborda sobre uma diferenciação de mercado. E uma das vias de diferenciação aí que você explicitou e já deixou aí o insight é escrever lá o livro. Mas quais as outras maneiras também, Neto, que você julga que são importantes para a diferenciação do médico dentro do mercado e por que, até mesmo antes de responder essa, por que é importante ter a diferenciação? Tá. Cara, eu acredito que a resposta mais óbvia, todo mundo sabe, é a formação. Tem que ser bem formado. Eu acho que bem formado não é necessariamente o cara que tem o maior currículo, né? Ou o melhor currículo. Tem tudo para ter relação direta com isso, mas eu acho que nesse item especificamente, a diferenciação no quesito formação acadêmica tem a ver com segurança ao exercer sua profissão. As pessoas percebem que é seguro, as pessoas sentem a segurança, ela é como se fosse um cheiro que é exalado. Não precisa você dizer que é seguro. A linguagem corporal, eu acho que todo ser humano, por mais que não estude linguagem não verbal, ele percebe, cara, ele tem um sexto sentido de saber se o médico está seguro ou não. Eu acho que isso vem da formação, porque, por exemplo, na minha residência, eu sou formado em otorrino, né, para quem aqui nos acompanha, tinha cara que lia livros em inglês. Talvez esse cara tenha mais conhecimento técnico de anatomia. Mas o cara que saiu bom em operar é o cara que fazia dissecção, pegava os ossos dos cadáveres lá no laboratório, sábado, domingo, feriado, e ficava fazendo cirurgia ali. Não leu tanto quanto o outro, não tem um acervo de estudos científicos tanto quanto o outro, mas a mão é melhor, cara. E eu acho que no fringir dos ovos, o que importa mais é isso. Então, eu acho que vem de habilidade, né, de exercício da profissão. Primeiro ponto, isso nos diferencia, não podemos negar. Agora, como que as pessoas vão acessar alguém tão tecnicamente bem, habilidosamente diferenciado, se esse cara ele não se deixa conhecer? Então, a diferenciação vem de quem se posiciona melhor no mercado, cara. Posição, a gente lembra de lugar, né? De aparecer na hora certa, no lugar certo, do jeito certo. Isso é o que eu acredito ser posicionamento. Então, no começo, quando a gente procurava ajudar médicos, né? A gente procura ainda hoje, eu falava muito de marketing médico. Mas com o tempo eu percebi, cara, que marketing é muito pouco. É um posicionamento. Marketing é só uma forma. Porque, por exemplo, você tem uma clínica extraordinária. Você tem uma clínica que proporciona uma experiência ímpar na cidade de Fortaleza. Mas essa experiência é gestão, não é o marketing. Agora, o marketing traz para o consultório, a gestão faz o cara ter uma percepção ainda melhor do que o marketing passava. E quando o médico, quando o paciente, quando o cliente entra no consultório, antes mesmo do médico fazer um tratamento, ele teve que se conectar com aquela pessoa através de storytelling, através de gatilhos mentais, através de técnicas de venda, de persuasão, de inteligência emocional, inteligência social. Então, todas essas, né, tão conhecidas soft skills fazem parte do posicionamento de um médico. Até a forma como ele se veste
né? Até a forma como ele usa a entonação da sua voz, do seu corpo. Então, tudo isso, cara, envolve um conjunto de coisas chamada posicionamento médico. E eu creio que isso é uma bola de neve. Quanto mais o cara melhora, amadurece, se desenvolve, mais resultados ele tem, mais ele passa a acreditar nisso e mais resultados acabam acontecendo. E ele vai buscar mais. Então, o manual do marketing médico, se eu fosse reescrever hoje, eu falaria o manual do posicionamento médico, entendeu? Mas o Mas, conceito que eu trago no livro é esse. não, beleza. Mas sobre escrever e reescrever, né? Tem até um livro que eu gosto de me fundamentar antes de escrever. Aí eu li uns livros sobre como escrever livros, sabe? Não sei exatamente qual foi, mas tá por aqui. Ele dizia, Neto, que o principal trabalho do escritor é a reescrição, é o reescrever. E você citou bem isso, né? Eu escrevia e apagava, escrevia e apagava. Agora eu já tenho ideias, né, de aperfeiçoamento assim ao longo do tempo, mas os princípios estão aí expostos no livro, e por isso que é importante ter essa interação com o autor, né, que aí possibilita você falar, e também a mentoria que você citou, né, que é a aproximação com o autor também, sofistica esse relacionamento e permite um aprendizado importante. O que o posicionamento, Neto, de escritor, você percebe assim, antes e depois que escreveu o livro? Porque para o colega médico que está acessando aqui esse conteúdo, né, ele verifica você como uma pessoa com competência na área, você escreveu um livro, se debruçou, pesquisou sobre isso, e você tem competência, assim, o livro já tem essa linguagem não verbal de dizer que alguém é competente sobre uma dada área, ainda mais quando se torna best-seller. Para você, o que mudou? Porque eu quero que, com esse seu relato, que o médico também enxergue um potencial mudança na hora que ele também se posicionar no seu mercado, no seu nicho, né? Então, eu quero saber especificamente ali, enquanto médico, escritor nessa área do conhecimento. Cara, eu aprendi bastante escrevendo um livro. Assim, eu aprendi, por exemplo, a pensar mais no outro. Quando a gente está escrevendo, por exemplo, quando você faz um conteúdo digital, um vídeo, uma live, você, no final das contas, você está pensando numa, digamos, X% no outro e Y% em o que você tem para entregar. Mas quando você está num livro, você pensa quase que 100% como o outro vai perceber. Não no que eu posso passar, mas como o outro vai perceber. Eu percebi muito mais isso. Uhum. Aí eu acabo que tenho um cuidado maior em cada palavra, um cuidado maior em cada frase, cada expressão, porque coisa é uma coisa para sempre no livro. Então você pode reverberar de uma forma que pode impulsionar demais você. Poxa, cara, eu te admiro, eu percebi na essência das suas palavras os seus valores, né, os seus princípios, ou causar o efeito contrário. Poxa, eu gostava tanto do seu conteúdo, cara, mas eu tô vendo que você só pensa em dinheiro, só pensa em grana, só fala nisso, só gira em torno disso. Então eu penso o seguinte, que o livro, até tem um tópico lá que chama-se Descubra-se e descubra do que é capaz. Então, primeiro você se revela para si mesmo. Poxa, olha só que interessante. Eu giro, você deve ter lido o seu livro aí no mínimo umas 10 vezes, né? No processo de É, escrita. Eu também. Aí, cada vez que você lê seu próprio livro, você vai pensando assim, poxa, cara, eu falo muito sobre isso. Aí você começa a se descobrir melhor, é um autoconhecimento. E aí você começa a pensar que o outro também precisa se descobrir, assim como você se descobriu. É uma coisa meio louca, né, o que eu estou tentando falar aqui. Mas o efeito antes, né, antes e depois do livro foi o seguinte: eu percebi que eu poderia ser o melhor comunicador somente a partir do momento que eu escrevi um livro. Eu pensava que eu era um bom comunicador, mas eu percebi que eu tenho muito a melhorar como comunicador. Quantas vezes eu precisei reinventar um parágrafo, uma frase, uma colocação, justamente para impactar de uma forma mais verdadeira, ética e cuidadosa a outra pessoa.
Então, quando a gente fala também no colega que está lendo, descubra-se e descubra é capaz, é que qualquer coisa que a gente for fazer tem que começar pelas pessoas que serão impactadas, que serão alvo, o público-alvo. A partir disso, você vai descobrir onde você vai se diferenciar. Exemplo, Daniel Corolano é um médico que vai abrir um consultório de emagrecimento. Primeiro, você tem que perguntar o que é que as pessoas no seu bairro têm disponível sobre emagrecimento, o que é que eles buscam, o que é que tem de bom, o que é uma lacuna. Quando você faz essa pesquisa, você fala assim, interessante, todo mundo faz bioimpedância aqui para a busca do emagrecimento. Mas eu não vejo ninguém fazendo um exercício de hipnose com a pessoa, para saber o porquê que ele quer emagrecer. Às vezes vem um trauma da infância, às vezes um trauma que a mãe dele sofreu por ser obesa e o cara está buscando isso por conta disso. Porque quando você vai e mergulha fundo no subconsciente da pessoa, aí você descobre do que você é capaz. Você começa a enxergar, cara, já pensou se eu tivesse um profissional aqui no consultório que fizesse essa pré-consulta em forma de hipnose antes das consultas, como esses pacientes chegariam na consulta, como ele ia perceber essa experiência e assim o quanto eu poderia precificar. Então, tudo veio de uma pesquisa que eu tive uma noção muito maior a partir de uma simples escrita de um livro, entendeu? Eu não sei Uhum. se é esse ponto que você trouxe, Sim, assim, que trazer para a mesa aqui. sim. Então, assim, ó, a diferenciação envolve questões internas relacionadas à sua competência e pesquisa de mercado. Você colocou agora que identificação de lacunas, né? Isso é muito importante. Às vezes, nós somos impelidos, Neto, a fazer escolhas para o que gosta. Desde a infância, assim, escolha uma profissão que você gosta, não sei o que você gosta. Isso é relevante, né, para a nossa vida, assim, como um todo, mas só isso não contempla. Se você verifica, né, depois de um tempo, pessoas que escolheram o que gosta, algumas delas não estão satisfeitas, porque, ao meu ver, você talvez concorde ou não, o que nós gostamos é o que geramos resultados. Por exemplo, alguém que na infância não existia o YouTube, ele se revelou um ótimo comunicador diante das câmeras, abriu um canal e hoje ele é muito feliz sendo um comunicador youtuber lá em diversos nichos de atuação. Ele não sonhou com isso, ele não sonhou em ser, mas ele gera tanto resultado que traz satisfação para ele e resultado financeiro. Então, nesse posicionamento de mercado, segundo as suas palavras aqui, eu avalio que então o indivíduo deve levar em consideração suas inclinações, mas também o que o mercado está tendo como lacuna, né? Então precisa ter um nível crítico para aprimorar isso. Então, assim, lendo o livro é uma oportunidade. Você queria comentar, antes de eu fazer outra pergunta sobre isso aqui? Cara, eu queria só comentar dois pontos. A primeira coisa é esse ponto que você falou de um cara que eu escutei uma vez, que ele estava na cozinha da casa dele e a filha chegava assim para ele e falava assim: Papai, por que você quer que eu leia os livros da escola quando todo mundo fala que a gente só tem que fazer o que a gente ama? Aí o pai falou assim: Minha filha, primeiro você tem que fazer o que tem que ser feito com amor, para que um dia você consiga fazer somente o que você ama. O primeiro ponto é esse. Eu acho que isso ficou muito gravado na minha cabeça, sim. E o segundo ponto, cara, é que nós não precisamos, talvez não seja inteligente, a gente ser a mesma pessoa para sempre. Tudo muda, cara. Tudo tem um fim, tudo tem um começo, né? Exceto Deus, que até hoje não sabemos ao certo o início e o fim. A Bíblia, para quem é crente da Bíblia, fala que ele não tem começo nem tem fim, e aí foge a nossa compreensão, mas todo o restante das coisas tem um começo, e aí tem um meio e ainda tem um fim, ou seja, há uma mudança, há uma metamorfose. Então, não é porque você tem uma clínica que você vai ser médico o tempo inteiro, ou você vai ser empresário o tempo inteiro. Você pode mudar, cara. Você pode ser um palhaço se você quiser, um digital influencer. O mundo vai mudando, a gente tem que se adaptando. Eu vejo muita gente, cara, que foi muito feliz e agora está infeliz porque o mundo é outro. E o cara não tem
mentalidade para querer mudar, para querer se adaptar, para querer transformar. Entendeu? Então, eu acho que um ponto que você tocou é o seguinte: a mudança ela começa de dentro para fora. Entendeu? Então, a gente pode falar de qualquer estratégia de crescimento de consultório, mas o que vai fazer a coisa acontecer é a coragem de você executar, passar por cima do medo, ser interno. Entendeu? Você deve ensinar um monte de inteligência financeira aí para os médicos, né? Abre ali numa corretora, né? Faça isso, faça aquilo, mas o cara só vai ter a energia para executar aqui, ó, a mentalidade É, dele. Primeiro é o passo de abrir a conta e tudo é o mais fácil, né? Até eu participei de uma masterclass lá para sua turma de mentorados, né? Eu até abordei sobre esse tema. É muito relevante. E sobre fazer o que tem que ser feito, muito, muito importante deixar essa informação sólida aqui no nosso episódio, acho que é um ponto forte. Até falo isso com meu filho também, mas não quero ir. Ok, eu também não. Aí a gente vai, faz a coisa. Ele disse, eu já disse que eu não queria ir. Eu disse, eu sei que você não quer, eu também não quero não. Vamos lá. Aí reforço para ele, porque tem que ser feito, não é porque a gente quer ou não. Aí, de vez em quando, ele já diz, eu não quero fazer não, mas aí ele olha para mim e diz, mas tem que fazer, né? Bora lá. E já está consolidando, porque essa visão de fazer o que ama, acho que deixa um conflito em algum momento da vida, até você virar isso, vai demorar muito, né, para você ter os resultados. Isso é bom. E devido a essa dinamicidade da vida, essa necessidade de aprendizado sempre, de se expor a novas referências, é que eu quero falar sobre o evento, então, que você vai fazer, um evento presencial que oportuniza, né, um ambiente múltiplo para que o indivíduo tenha acesso a novas referências e, com isso, encontre-se em outros temas também. Então, diz aí sobre o evento que eu vi que você falou ali na sua rede social, no Instagram. Maravilha, mestre, maravilha. Cara, eu queria começar falando que esse evento, ele representa a concretização de um sonho. Quando eu comecei o meu consultório, eu consegui destravar ele, ter os resultados esperados, e a vontade que outras pessoas tivessem isso, eu confesso a você que a gente estava começando a viver uma onda no Brasil de coach, de palestrantes, depois veio de mentores e tal. E eu vi como essa galera arrasta multidões e como a galera, né, fala de resultados. E eu comecei a estudar profundamente essa parte de subconsciente, de mentalidade. Então, eu fiz formação em coach, fiz formação em PNL, fiz formação em hipnose, psicanálise. Então, cara, eu mergulhei fundo nisso e eu percebi que a mudança do ser humano, como eu te falei, ela começa de dentro para fora e é muito difícil a gente conseguir mudar a mentalidade, expandir a mentalidade com um livro, um curso online, né, até com uma mentoria à distância, porque eu acredito muito na questão de energia, sabe? Eu acho que nós seres humanos, nós somos um campo magnético e estar junto de outras pessoas numa frequência energética, eu acho que é extremamente importante para a gente chegar no próximo nível. Porque às vezes, cara, você vai lá no evento e passa um vídeo que mostra a história do cara quando ele estava na fossa. Daqui a pouco o cara sobe no palco e fala assim: oi, gente, boa tarde, eu sou fulano de tal. E esse cara que vocês viram aqui era eu 2 anos atrás. E eu tô aqui agora para dizer o que foi que aconteceu na minha vida. Aí o cara que era descrente, que duvidava, ele não tem mais como duvidar. Oh, o cara tá aqui, pô. Até no intervalo eu vou puxar ele, vou conversar com ele. Aí você começa a falar para sua mente, sim, é capaz. E mais ainda, o cara ainda deu o caminho, deu os passos, o que foi que ele fez. E eu ainda tenho acesso a ele se eu quiser perguntar qualquer outra coisa. Então você começa a depositar mais, você ter mais clareza, a confiar mais, e isso faz você colocar em prática as coisas. Tive muita coisa que eu fazia no começo, né, desse projeto de crescimento, que eu fazia o que era para ser feito, mas sem colocar crédito nisso. Eu, tipo, queria fazer para provar que não ia dar certo, entendeu? E aí
Quando a nossa mente muda, cara, a gente coloca energia numa ação, a nossa forma de se comunicar muda, a nossa forma a frequência com que a gente faz é maior, porque a gente tem a absoluta o que acontece. Então, o nosso evento presencial ele foi feito para ser um evento transformador. A primeira palavra que eu vou falar quando subir no palco se chama transformação. Essa é a primeira palavra. E o tema do nosso evento, né, que é o Acelerador Médico Experience, que vai acontecer em São Paulo, o tema que vai estar estampado nas camisas dos nossos colaboradores, nas frases, no telão, é: você produz o seu próprio mérito. Esse é o tema, cara. Porque o que acontece? Qualquer coisa pode influenciar o local, as pessoas, o ambiente, a sua criação, os recursos financeiros que você tem ou não tem disponíveis, a sua saúde, sua profissão. N coisa influencia, mas quem determina, cara, é o teu querer, é a tua ambição, é a tua fome. Então, inclusive, eu queria até compartilhar aqui uma coisa, não estava previsto eu falar isso aqui hoje. Hoje é um dia muito especial na minha vida. Eu estou completando um aniversário hoje, não marquei nenhum compromisso para hoje, mas eu queria estar aqui, cara. Eita, massa. Parabéns. Valeu, obrigado. Parabéns, muitos anos de vida, Neto. Valeu, Que honra obrigado. estar aqui no seu aniversário, né? Pois é, cara, eu queria estar Honra aqui, cara. pra gente. Amém. Tá vendo? Como nada é por acaso, a gente tentou marcar antes, não deu Foi. certo. Ver hoje. Eu Show queria de estar bola. aqui, porque eu queria fazer, às vezes, se uma única pessoa que está lá do outro lado, ele pensar assim, cara, aquelas palavras me fizeram refletir em alguma coisa. Talvez eu faça, mas eu faça com o corpo mole. Talvez eu não faça porque eu não tenho clareza. Ou então, eu não tenho clareza porque eu procrastinei. Então, enfim, alguma coisa que virar a sua chave, cara, tá ganho esse tempo aqui. Incrível. E o nosso evento, a gente vai procurar trazer parte técnica, né, profunda, passo a passo, apostila, tudo descrito, gráficos, tabelas, fluxogramas, é assim, tal, tal. Tá aqui fulano de tal que colocou em prática, que deu certo, mas também a parte emocional, cara, a parte motivacional, a parte inspiracional, por diversos meios, por diversos exercícios, por diversas dinâmicas, não ser uma única coisa. Eu acho que essa metodologia ativa de mudança de mentalidade, eu ainda sinto falta no mercado para a classe médica, que tanta gente que tem bloqueios, né? O tempo vai passando, o cara vai se escravizando naquela bola de neve de problemas, isso reverbera, nem adianta a gente focar muito nisso, mas todo mundo sabe que reverbera em acidente de trânsito, famílias desfeitas. Ontem mesmo estava fazendo uma mentoria com um cara, que o cara falou assim, claro, eu ganho R$ 200.000 por mês, eu sou cirurgião, não vou nem dizer a especialidade, vai que alguém descobre, eu sou cirurgião de alguma coisa, eu ganho R$ 200.000 por mês. A minha família tá destruída, né? Se acabou, cara. Eu tô sozinho aqui. Então, isso, cara, esse cara não precisa de técnica, esse cara sabe ganhar dinheiro. O que esse cara precisa agora é saber fazer as escolhas certas, saber distribuir o tempo dele, entendeu? E o nosso evento é para isso. 19 e 20 de agosto, Hotel Bourbon, em São Paulo. Um hotel 4 estrelas, maravilhoso. Uma baita estrutura que a gente está montando. Pretendemos e estamos empenhados em ser um evento de fato para entrar para a história. Queria que você estivesse lá, meu amigo, mas você não vai poder dessa vez, né? Vou acompanhar os highlights aí no Instagram, mas fica a recomendação aqui os ouvintes aí que já estavam sabendo, né, que estavam pensando que o episódio sirva de estímulo, e quem não conhece o Neto, eu vou deixar também os links importantes aí na área de descrição. Neto, para quem está ouvindo só o áudio e não tem acesso a clicar lá, tá lá no trânsito, pode falar para a gente suas redes e o endereço. A sua rede, né? Eu acho que o Instagram, a partir de lá, ele consegue os outros links importantes aí para o O evento. Instagram é Acelerador Médico, tudo junto, tudo minúsculo. Se Uhum. alguém que está ouvindo o Medcast quiser estar conosco no evento, manda um direct para mim e fala assim: eu tenho interesse no evento e assistir aquele episódio do Medcast. Pronto. Se você me falar isso,
eu vou liberar um cupom de desconto de 30%. Agora tem que correr porque as vagas já estão quase acabando, deve ter umas 25 vagas só. Eu vou liberar um cupom de 30% de desconto, mesmo em cima do preço promocional que está agora, né, de últimas vagas. É só você digitar lá no checkout, né, na página de pagamentos, o nome Medcast. Aí você já ganha isso. Agora me fala lá, porque aí você, lá na minha bio tem um link que você vê lá os descritivos do evento, o que é que vai ter, a programação preliminar, palestrante, tudo mais. Mas não esquece de falar Medcast, ou para mim, ou no cupom, ou no gateway de pagamento, para liberar esse desconto. Só para honrar esse meu amigo aqui, que me puxou hoje aqui para estar com Show de vocês. bola. Neto, obrigado aí por esse cupom aí para os ouvintes. Aí quem está pensando, vai lá, faz a reconhecimento sobre o evento, verifica se é para você e se julgar pertinente, participa, porque esses eventos presenciais são sempre importantes. Já participei de vários, nesse especificamente aí não vou mais, julgo que são importantes para você sair um pouquinho ali e ver, conectar com as pessoas diretamente. É legal demais você conhecer as pessoas ali pessoalmente, né? Aí, você é diferente no online, tudo. Aí começa aquelas conversas lá, você vira amiga, é bem legal. Sai até sociedade nesses eventos, né, Neto? Parceria, networking, às vezes é um insight que o cara pegou assim no intervalo, né? Cara, eu tenho uma secretária que faz assim, assim, assado, É, confirma de tal jeito. O cara, poxa, velho, legal, não sabia é, disso. Cara, tem uma ferramenta que você consegue descobrir isso, isso, isso. A pessoa, poxa, não sabia. Esse insight, cara, vira completamente o jogo, né? Você se exatamente. coloca num estado de crescimento, então tudo vai confluir só para te ajudar, né? Exato. Pois é Às isso. vezes, às vezes o cara no intervalo vai dar uma dica para outro, aí assim, né, se conhecem ali na roda de amigos, aí o cara dá uma dica para o outro, nem sabe que o outro é um tubarão, né, um cara grandão. Aí o cara chama, fala, cara, vem para minha empresa trabalhar comigo, aí o cara explode, né? E É, aí a coisa acontece por conta é disso. muito enriquecedor mesmo. Valeu então por promover o evento, né? Esse evento que acaba beneficiando todos os presentes, por estar aqui. Mais uma vez, parabéns aí pelo seu aniversário. É exatamente hoje, você que está assistindo ou ouvindo ao Medcast, na data da publicação, né? Ele está sendo gravado no dia que está sendo publicado. Então, a data do aniversário dele é hoje mesmo, 8 de agosto. Falar, Valeu. aproveitar com sua família aí, né? Obrigadão mais uma vez. Vamos tirar só uma foto aqui para finalizar. E você que está acompanhando, compartilhe esse episódio com sua rede de contatos, com familiares, né? É muito frequente que o colega médico é casado ou casada com uma médica ou médico. Compartilhe aí também, porque é um enriquecimento familiar, né? Um consegue extrair algumas coisas, outro consegue extrair outras, e os dois alavancam o conhecimento sobre os conteúdos. E aí, daí a importância de você compartilhar para enriquecer a comunidade que você tem influência, tá bom? Aqui, Daniel Coriolano, abraço para você. A gente se encontra no próximo episódio, ou no próximo da próxima semana, ou nos anteriores, caso você ainda não tenha acessado. Valeu, valeu, Neto. Até mais. Valeu, mestre. Muito obrigado. Felicidade a todos aí.